Oi, gente. Boa noite, tudo bom? Aqui é o Fabrício Nogueira e hoje nosso bate-papo é sobre No Limite. Gente, é rápido o que a gente vai falar hoje, é muito rápido. Eu trouxe 3 dos 9 palestrantes que estarão ao vivo. A gente vai ter 9 palestras. Eu vou falar já um pouquinho do que nós vamos ter, o que você pode esperar. Mas hoje, para esse bate-papo, eu trouxe 3 feras. Primeiro, o Marcelo Vale, que é o cara do incêndios em baterias de lítios e carros elétricos. Você sabe como abordar? Seja no shopping, seja no hospital, está cada vez mais aparecendo carros elétricos, ambientes para você recarregar esses carros elétricos. Você sabe como abordar, como se aproximar. O Marcelo Vale vai estar lá no Limite, mas ele vai estar aqui também falando um pouquinho como que vai ser a palestra e o mini curso, o curso de curta duração dele lá em Indaial, Santa Catarina, no dia 28. Trouxe também a Paula Medeiros. A Paula Medeiros, para você que não conhece ainda, a Paula está arrebentando ali no Instagram, mostrando com uma linguagem muito fácil, muito tranquila de ser compreendido, as questões ali do bombeiro, né? Mostrando um pouquinho, principalmente a parte de atendimento pré-hospitalar. E a Paula também vai estar lá no dia 28, apresentando um workshop e uma oficina. E por último, e não menos importante, Romário Bittencourt. Romário fez alguns cursos estrangeiros ali, voltados para o incêndio florestal, é o meu coordenador, também é um dos patrocinadores do evento No Limites através da CTBom, e ele vai trazer a palestra sobre fireline, né, o incêndio, a linha de fogo no incêndio florestal, e vai trazer a oficina de ferramentas, vai ensinar um pouquinho como fazer manutenção, como criar ferramentas, vai mostrar um manual lá na prática. Você vai pegar na prática, mas vamos entender com eles, com cada um deles, como que vai ser cada uma das oficinas. No final, eu volto aqui e mostro para vocês como que vai ser esse evento. Vamos lá? Primeiro convidado é o Marcelo Vale. Vamos ver o que ele falou. Gente, continuando o nosso bate-papo, agora a gente vai receber o Marcelo Vale. Marcelo está numa viagem para o norte, abriu uma exceção aqui para a gente para falar um pouquinho sobre como vai ser a palestra dele. Ele vai fazer uma palestra pela manhã, tá? De prevenção e combate a incêndios em baterias e em veículos elétricos. E na parte da tarde, ele vai fazer uma parte prática ali, um mini curso voltado para esse combate a incêndios em carros elétricos ali. A gente vai contar com roupa de proteção contra incêndio, EPRA, todos eles paramentados. E numa turma ali que tem um número de vagas limitadas, eu estava comentando com ele aqui nos bastidores, que a gente já está quase fechando todas as inscrições já, todas as vagas que são voltadas ali para o mini curso dele. Isso é muito bom, né? Porque as pessoas estão querendo saber como prevenir e combater esse tipo de incêndio, né? Esse tipo de incêndio que é bem novo, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E como padronizar, como criar um processo de forma segura para se aproximar, para combater esse incêndio. Vou chamar aqui o Marcelo, ele vai falar um pouquinho da palestra e vocês vão conhecer ele um pouquinho mais. Vamos lá. Marcelo, tudo bom? Ô Fabrício, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que estão? Marcelo, me fala um pouquinho ali do curso que você tem falado para pessoas pra caramba do Brasil inteiro. O que que você tem falado? O que que eles estão percebendo como novidade? O que que as pessoas precisam aprender de uma vez, assim, quanto antes, né, para lidar com esse tipo de incêndio? Legal. Em primeiro lugar, é que esses equipamentos e veículos elétricos cada vez mais vão fazer parte da vida cotidiana, estarão presentes de uma maneira mais intensa a passar dos anos, né? No Brasil ele entrou nesse processo de transição energética, ou seja, o futuro já começou, e esses equipamentos estando, né, permeado na nossa vida, nós vamos ter uma mudança, primeiro no comportamento do fogo, principalmente nas baterias, né, de médio e grande porte, que vão começar a entrar, quer dizer, já estão entrando, né? E segundo, na forma de combater incêndio, né? Hoje, na Alemanha, assim, a cada 6 incêndios, um tem envolvimento de sistemas eletrificados, né? Então isso muda bastante, porque esses equipamentos são eletrificados por uma bateria de alta densidade energética, que são as baterias de íons de lítio,
essas baterias desenvolvem um processo de fuga térmica, né, que é um fenômeno característico em qualquer bateria, mas no caso desse tipo de bateria que são de alta densidade energética, eles liberam um volume muito grande, né, de calor e de gases, dentre eles toxinas e principalmente, né, inflamáveis a partir do momento que eles estão carregados. É um incêndio, né, que cresce. Primeiro, ele tem não existe princípio de incêndio, né? Ele já cresce, já atinge mais de 1000 graus em menos de 22 segundos e se mantém nessa temperatura de acordo com o tamanho da bateria. Quanto maior a bateria, mais tempo dura o incêndio. São incêndios que podem durar de minutos a dias, né, dependendo do volume. E nós temos já nos cenários que a gente já conhece, os smartphones, laptops, que a gente já conhece um pouco esse tipo de incêndio, embora pequenos, são um pouquinho perturbadores, né, porque eles funcionam como fonte de ignição. Então, quando a gente deixa esses equipamentos carregando na cama, no sofá, tem sido a causa aí de mortes e hospitalização aí fora. Começa pelos dispositivos de micromobilidade, né, como patinete, bicicleta elétrica, scooter, hoverboard, né, que tem um potencial de provocar atmosfera explosiva em salas, quartos, né, também contribuem para um número violento, altíssimo aí de morte e hospitalização. E também nós vamos ter as grandes baterias. Muito tem se discutido, né, que classe de fogo esse tipo de incêndio tem. Hoje é bem característico, né, que ele pode ter um comportamento de classe B, e dependendo no ambiente onde é que eles estejam, eu posso ter uma predominância de classe A ou classe C se ele estiver sendo carregado ou estiver eletrificando algum equipamento, alguma rede. É um incêndio que não tem um padrão definido, isso é uma coisa muito importante. Dependendo do ambiente, por exemplo, um incêndio em um carro ele é diferente de uma moto, é diferente de um ônibus, é diferente de uma empilhadeira. O ambiente também interfere, né? Por exemplo, uma empilhadeira num depósito de pneu, num depósito de embalagens, né, plásticas com madeira, eles vão potencializar esse incêndio, as baterias em ambientes hospitalares. Então, é preciso entender como é que esse tipo de incêndio se desenvolve, conhecer muito, né, a química dessas células, conhecer o processo de fuga térmica, para entender o conceito de incêndio celular. Né? O incêndio celular é aquele que começa numa célula de bateria. E a partir daí, começar a interpretar, fazer as análises de ambiente. É um tipo de evento que vai ser difícil de ser normalizado, tá? Porque ele não tem padrão. Ele vai ter que se quebrar muito em sistemas, vai ter que estabelecer normas para determinados sistemas, vai dificultar muito a questão de estabelecimento de projetos, né? Hoje, os projetos estão saindo por meios, né, de gerenciamento de risco, né, utilizando ali a ISO 31000 e baseado em alguns fatores de exposição e magnitude que esse incêndio pode desenvolver, para que a gente tenha uma defesa específica. Então, nesse treinamento, a ideia é mostrar como essas células e baterias funcionam, para a gente entender como a fuga térmica se desenvolve, né, quais são os fatores que causam a fuga térmica da bateria, que efeito eles provocam sobre o fogo, né? A bateria, elas não são fonte não são carga combustível, eles são fonte de ignição, né? Então isso é uma coisa muito importante. A gente não pode calcular o potencial de fogo, o potencial de incêndio, o risco de incêndio de baterias baseado em carga de incêndio, até porque se a gente parar para pensar, um veículo a combustão tem mais carga de incêndio do que um veículo elétrico. Mas eles funcionam, se a gente entendendo que eles funcionam como fonte de energia, a gente vai perceber, por exemplo, né, no tetraedro do fogo, que eles são fonte de calor e gases de combustível. E isso, né, é importante para a gente entender a estratégia de combate, que tipo de extintor eu vou utilizar, de agente extintor eu vou utilizar,
qual é a quantidade de agente. Muitas pessoas perguntam para mim, né, qual o extintor que eu uso para veículo elétrico. Eu falo nenhum, porque não são 10 litros de água ou qualquer tipo de agente extintor que vai resolver o problema do incêndio do veículo elétrico. Né? Um incêndio que demanda muita energia, eu vou precisar de muita água ou muito agente de resfriamento para poder agir. Entendendo a fuga térmica e a dinâmica do fogo, aí a gente vai poder navegar um pouquinho na parte de como, né, prevenir e mitigar esses eventos. Né? A gente vai aprender sobre o protocolo, né, de 5 etapas, né, que é a identificação, mobilização, contenção, resfriamento e rescaldo. São as ações que a gente vai estar utilizando, né? Ele tem uma linha de letrinha aí, né, que é IMCCA, os termos em inglês, e é um protocolo que foi definido aqui no Brasil. Importante a gente falar isso, né? É um protocolo que a gente exportou aí para outros países que também estão adotando, e vai fazer parte aqui da normalização pela BNT em breve. Legal. Marcelo, então quem for para a palestra pela manhã vai conseguir ter uma visão geral, né, de como que está se pensando nesse tipo de incêndio, mostrando um pouco de que, pelo que você falou, esses processos que a gente tinha como muito certo hoje não é bem assim, a gente tem que avaliar cada situação e entender que há necessidade ainda de criar padrões, então você vai conseguir mostrar isso muito claro, né? Na parte E, da tarde ali, a ideia nossa é levar uma galera para a área mesmo, utilizar EPRA, utilizar equipamento de proteção ali individual, roupa de proteção contra incêndio, levar todo mundo para colocar a mão na massa mesmo. O que, que as pessoas podem esperar desse curso ali de curta duração? bem, uma coisa muito importante quando a gente lidar com um incêndio em bateria é que é um incêndio que quase ninguém viu, é um incêndio difícil de simular. As experiências que eu tenho, né, com testes de queima de bateria, inclusive em breve a gente deve fazer uns testes em escala real, né, com baterias maiores, ajuda a gente a entender o comportamento do fogo. Nesse mini curso, a ideia é mostrar para todo mundo, dizer o quanto complexo é uma resposta. Como é um incêndio que, junto com ele, se desenvolve uma atmosfera explosiva, gera contaminantes, né, tanto para as pessoas, para o meio ambiente. Então, é um protocolo que, desde o início, né, a gente tem que já pensar numa estrutura de comando de incidente. Então, essa é a primeira mentalidade que a gente vai criar, de ter um comando de operação, de ter um oficial de segurança da cena, de ter um apoio logístico, e essa estrutura vai crescendo à medida que o incêndio vai aumentando. Então, por exemplo, para combater um incêndio num veículo elétrico, eu preciso de 9 respondedores, né, de 9 bombeiros para estar atuando. Tem que ter Caramba. revezamento, porque é um incêndio de longa duração, tem que ter revezamento de EPRA, tem que estar protegido, tá? Porque tem projeção de partículas, tem esses agentes contaminantes, então tem que obrigatoriamente utilizar proteção respiratória, até mesmo para colocar manta sobre um veículo elétrico, tem que estar utilizando proteção respiratória. A gente vai entender a complexidade, né, de se resgatar uma vítima, né, próximo ao veículo, o que, que a gente deve fazer. A gente vai, embora não seja o foco a questão do resgate, mas a gente vai falar algumas considerações sobre a questão do resgate, o risco de incêndio, né, um outro protocolo que também foi desenvolvido com a nossa participação, né, onde ele entra ali no finalzinho, que a gente tem que ficar monitorando caso esse veículo pegue fogo, muda totalmente a estruturação. Tem a questão da inertização do veículo, da imobilização. Na parte de resgate, né, a gente não vamos trabalhar isso, né, mas vamos estar falando da questão da descontaminação no ambiente. E na questão dos bombeiros, vamos estar entendendo quais são as zonas de risco, as zonas de intervenção, por onde eu consigo me aproximar do veículo, que manobras eu posso fazer, o que eu não posso fazer,
aonde devo jogar água, né? Já que é técnica de resfriamento, onde é que eu jogo água? Então, esses pontos a gente vai, através de dinâmicas, mostrar para todo mundo, que é uma maneira de todo mundo fortalecer isso na mente. Então, vai ser um processo complexo, né, para entender que tipo de resposta eu tenho que montar, seja gradual, seja vindo com um trend de resposta inteiro, para que todo mundo tenha essa consciência situacional e interpretar, né? Aí a gente vai estar falando, né, de variações, o veículo pode se movimentar, é, obstáculos, enfim, né? Qual a importância de colocar a manta, quanto tempo a manta antigua pode ficar em cima do veículo, quais são os tipos de manta, a gente vai estar levando manta para o pessoal poder ver, né, poder sentir, como é que é a técnica de aplicação, é uma manta que pesa 30 quilos, né, como é que eu consigo jogar isso em cima do veículo, ela não pode rasgar, se ela rasgar ela perde totalmente seu efeito. Vamos estar falando ali da utilização de água, da utilização de aditivos de combate à água, vamos estar falando de aerosol condensado, que são recursos que o pessoal pode estar utilizando, câmera termográfica, enfim, tudo que é necessário, né, para você ter num cenário de combate a veículos, né? E lembrando, né, a gente vai estar fazendo uma consideração sobre veículos, sobre ônibus, caminhões, motos, empilhadeiras, porque para cada tipo de veículo muda a maneira da gente atacar, né? Paleteira, enfim, né? Então a gente vai estar fazendo essas considerações, embora o foco seja um automóvel. Legal. Marcelo, obrigado, te agradecer demais. A gente te aguarda lá, dia 27 e 28 em Indaial, Santa Catarina. É o primeiro No Limite de muitos que virão. A gente vai contar ali com grandes especialistas do Brasil. O Marcelo tá lá, dando essa força pra gente. A sua presença é bem importante, tá, Marcelo? Deixar claro isso. Nesse cenário novo que está se desdobrando no mundo e no Brasil, de incêndios em baterias, em incêndios que a gente nem sabe exatamente como que a gente, onde que coloca esse carro, essa discussão de arquitetura, né, que ainda tem que ter, aonde que deixa esse carro, os condomínios têm que se preocupar, onde que esses carros vão recarregar. Então, obrigado aí por todo o seu esforço, por todo o seu trabalho aí, pela grande oportunidade que você está dando lá aos bombeiros voluntários de Indaial e aos bombeiros que estarão fazendo parte desse mini curso das palestras que você vai estar ministrando, tá? Obrigado, hein, Marcelo. Eu que agradeço, Fabrício, e estaremos lá, né, para confraternizar com todo mundo e trocar experiências. Tá certo, Marcelo. Obrigado mais uma vez, um grande abraço e a gente se vê lá. Bom, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho com a Paula Medeiros. Isso mesmo, a Paula vai ser uma das palestrantes lá. Ela vai estar palestrando e levando uma oficina também. A Paula, ela tem feito um trabalho brilhante, assim, eu costumo falar até que é importantíssimo, tem entregue muitos fundamentos ali que a gente não conseguia entregar, que a linguagem que ela usa é uma linguagem muito fácil de ser assimilada. E a Paula tem entregue muito conteúdo ali, tem trabalhado muito na segurança contra incêndio no país, no Brasil, e levado conteúdo até para fora. E ela não poderia ficar de fora. Ela é de Santa Catarina, também bombeira voluntária. Acabou de escrever um livro há pouquíssimo tempo. A Paula, ela tem se mostrado com uma força assim muito. A gente se conheceu, acho que há um ano atrás, mas com uma força muito grande de cada vez mais estudar, cada vez mais aprender. E ela não poderia ficar de fora. A Paula vem para somar com a gente e ela vai trazer uma palestra e uma oficina. Ela vai falar um pouquinho da sua palestra e da sua oficina agora. Deixa eu chamar ela aqui. Pronto, foi. Paula, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, tudo bem, Paula. Paula, me fala um pouquinho aí como é que tá a temperatura em Santa Catarina, como é que estão as coisas aí, como é que tá o trabalho com os bombeiros voluntários, me fala um pouquinho. Agora está começando a dar uma acalmada, né? Nós tivemos aí semanas de chuvas
extensas, muito volumosas. Tivemos vários desastres naturais com relação a isso, desmoronamentos, enxurradas. Tiveram cidades aqui do estado, né, que casas foram submersas. E aí a nossa corporação aqui de Joinville, inclusive, continua ainda hoje, né, apoiando essas cidades que estão em estado de calamidade pública com ajuda humanitária. E agora está começando a ficar um pouquinho mais tranquilo. Graças a Deus a chuva está diminuindo, né? E até o final de semana a gente espera que comece a secar. Legal, Paula. Paula, vamos falar um pouquinho lá de Indaial, dia 27 e 28. Deixa eu colocar aqui de novo aqui para o pessoal ver. Dia 27 e 28 vai acontecer o No Limite. A ideia minha inicial ali junto com o comandante Vinotti, responsável pelos bombeiros voluntários de Indaial, é fazer com que as pessoas conheçam mais a estrutura, porque assim, para você que mora em Santa Catarina é normal a estrutura dos bombeiros voluntários, mas quando você vai ali para o Sudeste, Norte, Nordeste, é muito utópico assim ainda, muito distante. O meu objetivo, junto com o comandante Vinotti, é trazer pessoas do Brasil inteiro para cá. É a primeira visão já, a primeira versão já, né? A gente tem duas grandes empresas, que é a KID, que vai estar patrocinando o evento junto com a CTBOM, né, que é o campo de treinamento lá do Romário, lá em Penha, Santa Catarina. Então, como patrocinadores, e a gente está trazendo um montão de gente ali do Brasil inteiro. Me fala um pouquinho da sua palestra, como que você vai fazer a sua palestra, e o que que você vai levar ali para as pessoas que estarão lá assistindo o workshop. Então, a ideia foi trazer um tema bastante importante na área do atendimento pré-hospitalar, mas também do combate a incêndio, que é justamente a oximetria de pulso. Mas não como a gente conhece, né? Utilizando aquele oxímetro simples que você coloca lá no dedo e ele vai dar a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. Eu vou apresentar para o pessoal um equipamento importado, mais complexo, que ele justamente afere também o monóxido de carbono, a quantidade de monóxido de carbono na corrente sanguínea. Nós sabemos que esse monóxido, né, em quantidades elevadas, ele envenena o corpo, né, ele envenena a corrente sanguínea, podendo inclusive levar ao óbito. E o intuito desse equipamento, né, dessa mensuração, é de ser feita aos bombeiros, né, durante o seu trabalho. Então, quando o bombeiro entra para fazer um combate a incêndio no ambiente com fumaça, ou depois fazendo um rescaldo, muitas vezes acabam inalando fumaça, não utilizando o EPRA de maneira correta. E aí a ideia dessa palestra, então, é expor os riscos que esse monóxido de carbono representa no organismo e trazer, então, possibilidades de mensuração e também tratamentos pós, né, essa mensuração, se for, então, identificado um nível elevado, o que deve ser feito após o combate a incêndio. E também serve para as vítimas, né? Vítimas de incêndio que são retiradas de ambientes com fumaça, e também pode estar esse conhecimento agregando valor no próprio atendimento. Show. Bacana. E aí você vai trazer o equipamento, inclusive, vai mostrar para as pessoas a importância dessa oximetria, né? A importância de como fazer essa verificação de forma adequada. A gente vai estar lá também, Paula, com o Agil. O Agil, ele é médico lá de Mato Grosso e ele vai trazer também um estudo feito com bombeiros acidentados, com inalação de fumaça, bem bacana também, que envolve bastante esse tema. E vai falar também sobre como que foi feito o atendimento pré-hospitalar às vítimas da Boate Kiss. Ele vai falar, inclusive, que os helicópteros não poderiam subir muito alto por conta do nível de oxigênio, vai diminuindo a pressão, o nível de oxigênio vai abaixando. Então ele vai trazer isso. O Agil também é bombeiro e médico. Vai ser bem bacana também a palestra dele. A palestra dele é a última do sábado. A sua vai ser 10h30. Depois, Paula, você vai falar sobre... Pode falar. Legal que ele vai completar o assunto da minha palestra. Eu vi que vai ter uma palestra também sobre incêndio florestal, que tem tudo a ver com o assunto que eu vou levar. Porque um dos casos mais comuns de envenenamento por monóxido de carbono é de bombeiros durante o combate florestal. Porque, né, vai subir uma montanha para fazer um combate, você não vai levar o EPRA muitas vezes. Então, ali acaba o profissional ficando mais exposto. Isso mesmo. É assim, a ideia do workshop é ele se comunicar, né?
um falar com o outro e todo mundo encadear uma ideia e entregar uma ideia bem bacana. No início da tarde, Paula, ali 1h30 é a sua oficina já, onde você vai falar sobre passo a passo do atendimento a uma vítima politraumatizada. Me fala um Isso. pouquinho, vai levar equipamento, o que que vai ter nessa oficina, que a gente vai conseguir colocar a mão na massa, como que vai ser essa oficina? A gente vê que muitos profissionais ainda têm dúvidas de procedimentos básicos com relação ao atendimento a uma vítima. A gente vai dar uma pincelada geral, né, sanar todas as dúvidas que ainda existirem com relação ao X, A, B, C, D, E, avaliação primária, secundária, segurança de cena, cinemática. Então, a gente vai fazer um apanhado geral. E depois, se der tempo, eu pretendo fazer algumas simulações, sim, inclusive utilizando esse equipamento que eu vou expor na palestra, simulando uma vítima, por exemplo, de um incêndio, né? Uma vítima como aconteceu lá na Boate Kiss, ou em várias outras situações que a gente tem presenciado pelo mundo, né? Que você retira a pessoa inconsciente de um ambiente com fumaça, mas ela ainda tem pulso, ela ainda tem respiração. Então, quais procedimentos fazer numa situação como essa? Então, eu quero estar trazendo esse tipo de conteúdo na prática também, não só na palestra, mas depois na oficina. E eu vou estar levando alguns equipamentos aí para o pessoal estar utilizando e tornar a simulação mais realística. Deixa eu voltar para cá. Pronto, voltei. Tá escrevendo aqui. Bom, Paula, o que que as pessoas podem levar para esse workshop e o que que elas vão voltar desse workshop ali? O que que você tá pretendendo entregar ali para elas? Eu recomendo fortemente que elas levem caderno e caneta, porque Isso elas vão aí. aprender muito, não só Muita com coisa. a minha oficina, mas com todos os especialistas que estarão lá, que são todos referências nas áreas em que eles estarão atuando ali, dando a instrução e a sua oficina também. E fora o networking que rola num evento como esse, né? Você conhece profissionais renomados, você conhece pessoas. Então, eu que sou de Santa Catarina, conheço pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Norte, do Nordeste. É uma troca muito bacana. A gente também entender um pouquinho como que é a realidade do trabalho lá. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, é uma realidade totalmente diferente de um profissional que trabalha numa região que é uma amazônica, né? Então, a gente ter essa troca também é muito importante. Tá certo. Paula, te agradecer demais aí pelo seu tempo e falar aí que a gente vai ser bom, a gente se vê de novo lá em Santa Catarina. A gente tem essa coisa ali com os bombeiros voluntários, lembrar que todo o lucro vai ser de forma transparente ali junto com o presidente dos bombeiros voluntários de Indaial, a gente vai passar a caneta e vai devolver todo o lucro para os bombeiros voluntários de Indaial. A ideia é que eles consigam montar o container, mas para isso a gente precisa levar cada vez mais e mais pessoas para lá, para que isso se torne uma realidade ali para eles, que eles consigam treinar os bombeiros ali com os containers deles. Paula, quer deixar um último comentário aí? Fica à vontade, tá? A casa é Eu sua, como quero sempre. né? Então, já é na semana que vem o nosso evento em Indaial, lá no Corpo de Bombeiros, né, voluntários de Indaial. Então, deixar esse convite aí para todo mundo. E eu aproveitar a oportunidade para fazer um segundo convite, que dia 22 de novembro, quarta-feira à noite, eu estarei em Franca, em São Paulo. Então, se alguém que Isso, está isso. aqui for de Franca ou ali da região próxima, eu estarei fazendo um treinamento lá, um workshop sobre o passo a passo do atendimento a uma vítima. Vai ter dicas sobre profissionais bombeiros, a gente vai ter troca também de conhecimentos entre profissionais ali da área. Então, se você tem interesse em participar, pode estar acessando o meu site, a nossa rede social, que a gente passa mais informações. O seu site é qual, Paula? bombeirapaulamedeiros.com.br. Lá a pessoa encontra o nosso contato. E, para finalizar, né, agradecer a você mais uma vez, Fabrício. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Agradecer aí Verdade. pela oportunidade de estar junto com você num treinamento de ponta como esse, né? Para mim é uma grande honra, um orgulho estar participando de um evento seu, que é sempre sensacional. Obrigado, Paulo. Eu que te agradeço desde o início lá, o primeiro convite que eu fiz, você já estava dentro. Eu te agradeço de verdade aí, deixar registrado esse agradecimento já quanto antes, né? Obrigado, Paula. Um abração. Valeu, gente. Tchau, tchau. Falou. Tchau.
Bom, gente, muito bacana, né? Eu tô deixando esse QR Code aqui, eu vou explicar um pouquinho como que vai ser todo o evento, mas você que já quer fazer parte, eu vou até aumentar ele um pouquinho aqui, é o QR Code do No Limite, você pode acessar aqui, ou se você preferir, lá no meu Instagram, fabricionogueira.sci, você consegue também acessar, deixa eu colocar ele aqui parado, para você conseguir visualizar, mas você vai conseguir também através de lá do link que está lá na bio, você consegue fazer a inscrição também. Então pode ser no QR Code ou fabricionogueira.sci. Deixa eu explicar um pouquinho para você como que vai ser todo o evento lá, tá? Todo o evento, o que vai acontecer durante todo o evento. Primeiro, no dia 27 de outubro, a gente vai ter 3 palestras muito importantes. Eu vou começar às 18h30, eu vou falar sobre a evolução do bombeiro civil no Brasil e vocês vão entender um pouco da importância de estar se especializando. Nessa mentalidade de especialização entra também o Carlos Henrique. O Carlos Henrique vem com uma palestra logo depois da minha, onde ele vai estar falando sobre a experiência dele de 2 aspectos. Primeiro, no gestor de uma grande empresa nacional, onde ele contratou muitos bombeiros civis em diferentes territórios, na verdade em todo o Brasil. Vai mostrar o que mais impactava nesse currículo. E na segunda visão, ele vai falar um pouco dos 77 cursos que ele fez, não só no Brasil, mas em 7 países diferentes, mostrando o que esses cursos poderiam facilitar para você conseguir um emprego, uma profissão que te remunere mais ali dentro ainda da emergência. Vai ser uma palestra muito bacana, promete bastante. Por último, o comandante Vinotti vai falar um pouquinho sobre a importância dos bombeiros voluntários de Indaial, vai falar um pouquinho sobre a importância dos bombeiros voluntários, vai trazer alguns números sobre esses bombeiros voluntários. Bom, vamos lá para o sábado, 8 horas da manhã, a gente tem um grande café da manhã liberado, onde você vai poder também doar um pouco lá para os bombeiros voluntários de Indaial. Vou te explicar como que vai funcionar, vai ser assim. A gente vai ter um café da manhã liberado, a gente vai falar uma estimativa de valor, por exemplo, 7, 8 reais, e você vai ficar livre para estar fazendo doação para você pegar o seu café da manhã. Então vai ter lá um cafezinho, um coffee break bacana, e a gente vai falar, ó, em média deu tanto por pessoa, e você vai poder estar doando. O café da manhã foi doado pela KID do Brasil, e você vai poder doar esse valor direto numa maquininha lá do Corpo de Bombeiros mesmo, dos bombeiros voluntários de Indaial. Então, 8 às 9 da manhã, a gente tem esse grande coffee break, esse momento de confraternização, de trocas de experiência muito bacana. Eu vou chegar antes. Vou chegar umas 7 horas, eu tô lá, 6h30 eu já tô lá já, mas você fica à vontade. Bom, 9 horas da manhã começa as palestras com o Marcelo Vale, vai falar sobre segurança contra incêndio em equipamentos e veículos elétricos. Depois eu vou falar sobre LGE e o combate ao incêndio classe A. Já ouviu falar LGE para classe A? Eu vou falar, vou trazer um pouquinho, vocês vão entender. Depois vem o Felipe Bittencourt, vai falar sobre engenharia e gestão de conhecimento em emergências. Depois vamos ter a Paula, já no início da tarde, falando sobre oximetria de pulsos, riscos de absorção do monóxido de carbono. Depois vamos ter Romário Bittencourt, falando sobre Fireline no incêndio florestal. E por último, e não menos importante, o médico Ageu, também bombeiro, ele vai falar sobre o atendimento a vítimas que possa estar combatendo incêndio, no caso dos bombeiros, ou vítimas mesmo, a população fixa ou flutuante que esteja naquele ambiente, que respirou gases tóxicos, como que faz esse primeiro atendimento. Ele vai falar algumas cases bem bacanas, onde pôde se aprender. Por exemplo, na Boate Kiss ele vai estar falando. Bom, não é só isso, não é só palestras, a gente vai ter oficinas e cursos de curta duração. Primeiro a gente vai ter oficinas de esguicho. Você fala, poxa, mas esguicho? O esguicho tem muitas dificuldades relacionadas ao esguicho. Como que se usa, qual é o melhor, qual a vazão, qual a pressão. Tudo isso você vai aprender na primeira oficina, claro, com o hidrante armado, com o esguicho funcionando, na primeira palestra com o instrutor Éder Jackson, tá? A segunda palestra será com o Diego Faustino, da empresa KID. Ele vai trazer a parte de detecção e alarme de incêndio, como é o funcionamento de um sistema. Então você vai saber como que é acionado, o tempo que você tem de resposta, se você pode alterar ou não, qual é a orientação para os bombeiros e brigada de incêndio chegar, tudo isso com o Diego Faustino. Depois a gente vai ter o Romário Bittencourt, na verdade em paralelo vai acontecer a oficina do Romário, então vai estar acontecendo uma oficina em um lugar, outra oficina em outro lugar. Ele vai falar sobre montagem e manutenção de ferramentas, como ele falou para vocês aqui,
trazendo alguns equipamentos bem bacanas ali para vocês colocarem a mão e entenderem como que funciona. Rafael Silveira, também da KID, tá? Ele vai estar trazendo um pouco sobre o LGE, sobre o uso do LGE. A gente vai colocar fogo lá num carro lá e vai mostrar como que combate esse fogo com classe A, com LGE classe A. É bem bacana o que a gente vai fazer. A gente está levando lá 100 litros de LGE para ser utilizado, para misturar e você ver como que funciona tudo. Como eu falei para você, oficina com mão na massa. Bom, a gente vai ter a Paula Medeiros logo depois. Na verdade, ela vai estar em paralelo fazendo uma oficina de passo a passo no atendimento a uma vítima politraumatizada. Toda a equipe dela vai estar presente, então você que gosta da Paula, já viu a Paula ali ou quer conhecer a Paula presencial, é a sua chance, Paula vai estar lá. Depois, por último, a gente vai ter a oficina do Jefferson Rank, você também que conhece o Jefferson, muito importante que você esteja lá. Ele vai falar sobre sistemas debreáveis, táticas essenciais em resgates urbanos. Por último, nós vamos ter o encerramento com um grande simulacro, e aí é um momento mágico e um momento especial, mas é uma surpresa. A gente vai estar envolvendo várias viaturas, vamos colocar todo mundo lá parado, a gente vai estar informando o que está acontecendo, você vai entender como está sendo mobilizado, então muita foto, muito vídeo para esse grande momento de encerramento. Mas os mini cursos ou os cursos de curta duração, de manhã a gente vai ter a aplicação da tecnologia 4.0 no combate ao incêndio com um grande instrutor que é o Carlos Henrique, e depois nós, na parte da tarde, o combate a incêndio e a aproximação em veículos elétricos. A gente já conseguiu um veículo lá, a gente vai colocar lá, equipar todo mundo, roupa de proteção contra incêndio, e EPRA é o que não falta. Vocês vão poder utilizar, mão na massa mesmo. Agora corre que esses mini cursos estão já fechando as inscrições. Mas como que eu faço isso tudo, Fabrício? Primeiro você vai nesse QR Code, faz a inscrição nesse QR Code, logo depois você vai fazer as inscrições para os mini cursos e para as oficinas. Bom, você pode ir para o dia também e fazer as inscrições nas oficinas e nos mini cursos no dia, mas você vai contar com a sorte de não ter mais vaga, tá? Então tem alguns mini cursos que já estão acabando as vagas e algumas oficinas que estão sendo bem procuradas, então não perca tempo, corra, a gente te espera lá no dia 27 e 28 para se inscrever, é muito fácil, ou nesse QR Code, ou no Instagram, lá na bio, você tem o link para você se inscrever. Qualquer coisa, não conseguiu de jeito nenhum, me chama lá no Instagram também no direct, que a gente conversa, tá bom? Um grande abraço, obrigado, como eu falei para vocês, é um café expresso, e eu te espero lá dia 27 e 28 em Indaial, vai ser uma grande confraternização entre bombeiros. Ah, e lembrando, R$47, muito baratinho, e todo o lucro vai ser revertido para os bombeiros voluntários de Indaial. Eu estou contribuindo, você contribui com a forma que você consegue aí. Coloca a mão no bolso, faz o seu esforço e vamos estar lá nesse grande evento que é o No Limites, a primeira edição do No Limites. Ninguém vai esquecer, com toda certeza, vai ser muito bom, muito aprendizado com esses grandes feras, com esses grandes nomes, especialistas nacionais. Um grande abraço, eu te aguardo lá em Indaial, Santa Catarina. Até mais!